Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. É de um catarinense, deputado federal Peninha, a ideia de revogar o Estatuto do Desarmamento, flexibilizando, permitindo o acesso mais fácil ao armamento, a munições. Esse é o nosso assunto hoje. Revogando o Estatuto do Desarmamento, não precisando mais, e esse é o teor do projeto do deputado Peninha, não precisando mais justificar a necessidade de ter arma, basta preencher os requisitos mínimos aqueles, né, de ter ficha limpa, de conseguir passar lá no psicotécnico, psicológico, não sei mais o que e tal, apresentar curso, e também redução da idade mínima para a obtenção da arma, de 25 para 21 anos. O que isso iria, na sua opinião, significar, impactar na prática? Boa noite. Bom, boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo, aqui o pessoal da mesa. Eu acho que é um assunto bem polêmico, né, Renato? Porque quando se fala em armamento, realmente tem que ter aquela capacitação, como o Tony estava falando, o pessoal tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente, para estar portando, conhecer o armamento, para usar realmente naquela situação que realmente seja de suma utilidade mesmo. Mas só que ao mesmo tempo, quando a gente fala no Estatuto do Desarmamento, a gente vê a inoperância do Estado, a ausência do Estado, que tudo isso acontece por quê? Porque o Estado não está presente. Então ele desarma o cidadão de bem e as fronteiras ficam abertas e os bandidos acabam se armando até os dentes e parece que estão sempre um passo à frente das forças policiais. Então, para tu ver como existe esse conflito de ideias lá dentro do próprio Congresso Nacional, ao mesmo tempo que a Câmara de Deputados eles querem revogar o Estatuto de Desarmamento, existe um projeto de lei no Senado para ser aprovado e votado nessa semana, que restringe o uso de arma de fogo pelas Forças Armadas, pelas polícias, pelas guardas municipais. Como é que se restringe? Que eles têm que dar sempre a prioridade para o uso, né, do armamento não letal. Isso já é feito. Todo policial, toda a guarda municipal sabe que a gente tem que fazer o uso progressivo da força. Isso aí é questão técnica das polícias, né? De acordo com a necessidade do momento, né? Mas, é um empecilho a mais que cria na hora de um policial de estar ali naquele momento, naquele segundo da abordagem, que ele tem que decidir, que ele tem frações de segundo para tomar uma decisão. Opa, o juiz, o promotor, o pessoal dos direitos humanos vão me pegar, me defende o cidadão do bem ou deixa ele me matar. Entendeu? Então, eu acho que, tem tantas questões no Brasil hoje em dia ainda que tem que ser mudadas, que passam por toda essa questão de educação e de conhecimento, fato realmente do uso de uma arma ou não, que eu acho que não cabe um deputado. Eu acho que esses pessoas têm que ter um conhecimento mais técnico, mais específico nessa área para poder, elaborar um projeto desse, né? Eu acredito que, desde que a pessoa tenha realmente um treinamento básico, um treinamento bem capacitado, uma reciclagem muito forte e uma análise bem criteriosa para quem cedeu ou não esse porte de arma, eu acho que ela é válida. Agora, o que realmente fundamenta isso tudo é o quê? É investir na segurança pública. É a contratação de mais policiais, é equipar mais as nossas polícias, ter realmente uma polícia de fronteira que haja no rigor da lei, com mais policiais capacitados e que esse pessoal tenha também mais liberdade para poder trabalhar. Mas isso, infelizmente, é só bem longo prazo. Curto prazo não tem outra solução. O que eu acho Márcio, né? Marcos. Isso. Marcos, o que eu acho preocupante, sabe, Tony, comandante, o que eu acho preocupante é que a gente venha a difundir à sociedade que nós estamos à mercê da criminalidade. Acho muito preocupante isso. Nós que somos responsáveis, nós que somos formadores de opinião, deveríamos dar um tratamento diferenciado a essa questão. Não alardeando isso, mas reconhecendo que precisamos melhorar, reconhecendo que precisamos aprimorar a segurança pública. E não é através do armamento do homem comum, da sociedade civil, que nós vamos efetivamente melhorar as condições de segurança pública, e lhes digo mais, e sobretudo quando se pode vir a autorizar alguém que ainda está em estágio de formação, nos seus 21 anos de idade, quando atinge a maioridade civil, que era a maioridade civil, para ter uma arma de fogo. Quando nós sabemos que os cuidados que são inerentes àquele que porta uma arma de fogo, nem sempre são considerados, e fica aquela arma ao alcance de uma outra pessoa menos preparada do que aquele que tem o porte e o registro da arma, e que pode vir a utilizá-la.
que pode vir, inclusive, a matar. E não só a matar, como também a incrementar o número de homicídios que sabemos todos reduziu em nosso estado. As estatísticas estão aí a nos demonstrar isso. Ao passo que, se nós permitirmos essa flexibilização do projeto do deputado Peninha, fazendo com que se deixe de observar as disposições do Estatuto do Desarmamento, que desde 2003, lá se vão quase 12 anos, estão a nos dar mostras que nós tivemos uma melhoria na qualidade da segurança do cidadão, desarmando-o e transmitindo essa responsabilidade aos órgãos de segurança pública, nós não estaremos avançando, estaremos retrocedendo. Mas, doutor, eu desconheço esse dado do senhor de que os índices de homicídios diminuíram em Santa Catarina, porque no final da década de 80, os índices de homicídio no Brasil chegavam à casa do quase 15 mil ano, e hoje nós estamos próximos dos 60 mil ano. No Brasil, acontecem 11% dos homicídios que acontecem no mundo todo. Então, esses índices de Santa Catarina, o senhor me perdoe, eu não conheço. Eles estão estampados no Diário Catarinense, a Secretaria de Segurança Pública os divulga permanentemente. Eu queria só fazer esse paralelo, mas se nós tivéssemos a arma, se a arma fosse mais acessível ao cidadão comum, iria impactar positivamente ou negativamente nesse índice de homicídios? Eu queria complementar isso dizendo que se esse dado realmente é dessa forma, reduzir Santa Catarina, o sul do país são os 3 estados mais armados do Brasil. Então, que bom que esse índice reduziu. Isso prova por A mais B que o cidadão, estando preparado e podendo ter a sua arma em casa, o meliante vai pensar 2 vezes. Mas não é essa a relação, né? Essa é a questão econômica, né? Tem outras, não é só isso, né? Que não é só isso, obviamente. A grosso modo, não se pode fazer uma análise, né? Uma tão grotesca. Bom, eu posso fazer uma série de análises técnicas aqui, afinal, modéstia à parte, sou um estudioso do assunto desde meus 12 anos de idade, praticamente. Com relação à idade, com 18 anos, o jovem pode lutar pela sua pátria, manobrar um fuzil, um canhão, um tanque de guerra e morrer pela pátria. Ele pode também dirigir um veículo, né? São cerca de 1 tonelada de um meio de transporte que mais mata no mundo. Pelo menos no Brasil é recordista, né? 4º lugar no mundo. 4º lugar no mundo. Mortes pelo trânsito. Em mortes, e no Brasil recordista, né? Mundial de mortes pelo trânsito. 1 ano de Brasil mata mais do que a história inteira da Guerra do Vietnã, ambos os lados, né? Civis, Vietcongues, etc. Na Lei 9437, a que eu citei anteriormente, que é de 1997, que já era uma lei muito restritiva, o Estado de Santa Catarina possuía 20 mil portes nas mãos de cidadãos comuns, civis comuns. Eu, naquela época, em 2003, pré-debate da lei do desarmamento, eu desafiava os meus debatedores a apresentar um homicídio cometido, um crime cometido por uma arma de porte legal. 20 mil. Não conseguiam. Não dava, Renato. 20 mil pessoas tinham porte. Você que está em casa, porte e andar com a arma na cintura, na rua. Registro ter a arma em casa ou local de trabalho. 20 mil pessoas tinham porte, andavam armadas. Nós tínhamos 20 mil cidadãos responsáveis ajudando a segurança pública do estado de Santa Catarina. Hoje são menos de 50 portes de arma no estado de Santa Catarina. Aí, Tony, são menos de 50 portes. É um argumento rico esse teu, mas eu te peço uma informação. De que maneira estas pessoas ajudavam a segurança pública? Eu vou dar um dado. Se você mesmo diz, que não teve nenhum registro de incidente ocorrido com quem tivesse. Eu vou dar alguns pontos para o senhor. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, porque abriu a um esclarecimento muito bom. Que bom. Muito bom. Que é qual? As pessoas confundem o uso da arma de fogo para defesa pessoal ou atividade policial, está aqui o nosso colega, com tiro, com vitimar alguém. A arma de fogo, estatisticamente é impossível definir, mas é um número muito alto. Eu chuto aqui 99,9% das vezes. Você apresenta a arma e fala, estou armado, saia do portão da minha casa, eu vou atirar. Eu te garanto que esse marginal vai correr. O policial apresenta a arma, chega numa situação, mostra que está armado, o criminoso vai correr. Então a maioria absoluta da defesa armada não inclui crime. Essa é uma análise que você faz, é uma análise pessoal que você faz,
mas evidentemente que ela pode ser confrontada também com a reação daquele que também armado foi abordar a residência de quem teria uma arma que pudesse... E o que a gente escuta das polícias é não reaja. Não, você escuta do agente eu quero ver você falar fora da televisão. Você escuta do representante do Estado, né? Com medo de ser punido. Sim, um policial. Eu estava com um delegado agora. Eu entrevistei hoje. Entrevista em cadeia da sociedade civil. Eu estava com um delegado agora que ele pediu, Tony, vai lá, você tem que ir, você é a nossa voz que é sempre calada. Porque para eu trabalhar em Chapecó é da noite para o dia. Se eu falar alguma coisa que não condiz com o que a política nacional de desarmamento prega, eu vou ser punido. É interessante, porque é isso que eu disse, Tony, há pouco. Quer dizer, um integrante da Polícia Civil, integrante da Polícia Civil, reconhece que a segurança pública, que é dever dele prestar, como também dever do Estado, está deixando a desejar. Mas é lógico. Embora seja isso, né? Como diz aqui o nosso companheiro de mesa, o Marcos, faz tempo, o fato é que nós devemos, Marcos, empreender todos os esforços, Tony, sabe, comandante, no sentido de auxiliar as forças de segurança pública, empoderando as forças, que elas melhorem a sua atividade. Nós tivemos aqui, não quero me alongar na minha argumentação, mas nós tivemos aqui muito recentemente, com a posse do Coronel Cabral, na Polícia Militar, no comando da Polícia Militar, melhor dizendo, uma diminuição do índice de criminalidade, porque ostensivamente a polícia foi para as ruas. Se você está com um milhar de cabeça concordando comigo, isso venha a confirmar que efetivamente a polícia estando nas ruas, nós não precisamos estar. Nos Estados Unidos, que é a polícia considerada mais eficiente do mundo, né, por isso que eu estudo tanto os americanos, além de seus estudos estatísticos serem mundialmente famosos, um policial leva cerca de 5 a 7 minutos para responder um chamado de uma residência. Você compra na rua, lá nos Estados Unidos, em lojas comuns, uma camiseta dizendo assim, eu não ligo o 911, que é o número de emergência, né? Eu não ligo o 190, e uma arma. Então, enquanto o 190, o policial está vindo, ele tem a arma na mão dele. O americano não abre mão desse direito que segundos custa a vida da filha dele. Então, veja bem, investir na melhoria da segurança pública é lógico. Sempre será fato defendido, mas não tire o meu direito. O senhor sabe que essa discussão dos Estados Unidos é recorrente. Claro. Veja bem, sabe que essa discussão é polêmica, não é um ponto pacífico. Né? Isso não é unanimidade. Muitas famílias veem no cidadão armado um risco a si próprio. É uma democracia, você tem todas as vertentes. Agora eu te digo um outro dado. Os Estados Unidos experimentou na última década uma diminuição de 3 vezes o índice de homicídios que apresentava historicamente. Ao contrário do Brasil, é um país que só diminui os homicídios, as pessoas boas morrem cada vez menos, os criminosos ficam cada vez mais presos, é a maior população carcerária do mundo, e o cidadão tem a escolha, quero ou não ter arma. É só isso que a gente quer, a escolha, o direito. E aquela tese de que uma arma, uma vez legalizada, ela vai parar nas mãos... Essa tese é uma maravilha, né? Vai parar na mão dos bandidos. Isso aí... Renato, a arma... Não, essa tese não é verdadeira. Não é verdadeira, não? Mentira, ela não é verdadeira. Não é verdadeira? É completamente mentirosa. A arma, ela só vai ser ilegal na sua origem se ela for feita na garagem de quem falou isso, né? Aquele que usa um armamento de forma criminosa, ele não o faz como arma legal. Pelo contrário, ele vai suprimir a numeração. Lógico. Né? Ele vai comprar no mercado clandestino. Ele não utiliza de forma. Se ele raspa a numeração, ela não pode um dia ter sido legal? Ela foi fabricada numa fábrica. Exatamente isso que ele está explicando. Sim. Toda arma que sai da indústria sai numerada. Não, mas uma coisa é vir de contrabando e tal, óbvio do exterior. Que vem de contrabando, é óbvio. Outra coisa é um civil comprar aqui no Brasil e, de repente, essa arma comprada legalmente no Brasil parar nas mãos de um bandido. Renato, o número 1, é mentira, como o nosso criminalista defende, é mentira, número 1, e número 2, se isso realmente acontecer, significa mais uma vez o Estado falhando na segurança de quem teve essa arma furtada ou roubada. E é comum, nós vemos também, grande parte da criminalidade utilizando armas que são de excesso de uso restrito. Das Forças Armadas. E por vezes até... com um calibre maior, com mais poder de fogo do que a própria Estas são armas que o Marcos diz. Essas questões assim, se adentra nas nossas fronteiras sem fiscalização. Eles limitam muito, tipo assim, as forças policiais, guardas municipais e tal, do uso da arma. Tipo a nossa guarda municipal aqui de São José. Limitação de calibre. Até hoje eles estão desarmados ainda, arriscando a sua vida lá. É ridículo isso. Uma sociedade violenta como a nossa. Entendeu? Pô, cadê um deputado
Cadê um deputado estadual e federal que não viu isso ainda? Mas Porque Mas qual é a razão de fruto de falta de lei municipal? O que é? São todas a parte burocrática da que Polícia tem Federal. de constituir Ah, o armamento. a Polícia Federal precisa autorizar. Para a gente comprar hoje um colete balístico, tem que ter uma autorização do Exército que demora no mínimo um ano para vir. Uma gozação. Então a placa do colete vence, né? Os agentes de segurança estão lá arriscando a sua vida, enquanto os bandidos estão lá armados até os dentes. É isso aí. O governo não anunciou agora recentemente, agora cada policial vai ter seu kit de segurança. Uma arma e um colete à prova de balas. Que não tinha antes, né? Um básico. Só um pouquinho, né? Então, vou dizer pro jornalista agora você vai ter uma câmera para trabalhar no microfone. Então a gente usa uma arma de fogo para quê? Para cessar agressão. Quanto a gente nos restringe a 1.380, eu vou ter que dar uns 3 disparos, correto, professor? Num cidadão desse, num milhante desse, para ele poder cessar a agressão. Quanto se eu tivesse uma .40, eu ia dar um disparo no cara. Então, é o tipo de lei que são criados por pessoas realmente assim, que não tem a técnica, não tem a noção da realidade. Me permite, eu queria citar aqui, até para a gente voltar à questão do direito, né, o artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E vai por aí, quer dizer, como é que a gente vai tirar esse direito do cidadão de decidir se ele quer ou não andar armado? Em que nível ele vai se preparar para isso? Que se faça então, mas foi feito um plebiscito, não. Referendo em 2005. Não com o alcance da alteração legislativa que está se propondo agora. O referendo, doutor, foi feito o seguinte, eu vou explicar. Não vou perdoar, não foi feito dessa maneira. Referendo, não foi feito dessa eu vou maneira. explicar o referendo. A flexibilização que está sempre preconizada nesse projeto de lei não foi autorizada pela via de plebiscito, pelo contrário. Então tudo se faz referendo, que custa 200 milhões de reais. Do desarmamento. O referendo da população. Não foi autorizando a qualquer pessoa fazer uso de arma de fogo. Mas isso não é verdade? Desde que habilitada a fazê-lo é diferente. Agora, você indistintamente permitir que todos utilizem arma de fogo? Não, eu vou repetir então. Eu vou ser bem claro então. Eu vou repetir. Mais uma vez. O referendo ele custou o dobro. O referendo de 2005 custou o dobro dos investimentos em segurança pública no Brasil em 2004. O dobro. Fazer o referendo custou o dobro para pegar a opinião popular. Bom, para se ouvir a população não custa caro. Caro. Não, tudo bem, não custa caro. A população disse não. É um país democrático. Isso aí, maravilha. Muito obrigado, doutor. O referendo, todo mundo sabe, disse não. Somos contra o desarmamento. Nada aconteceu. Aconteceu como se a gente tivesse perdido. O brasileiro, que aqui no estado foi 70%, 70% votou não. 70% do catarinense está indignado em casa assistindo agora, porque teve esse direito roubado do governo federal dele. Então, o referendo, 200 milhões para fazer o referendo, teve-se a resposta do povo, maravilha, como o senhor colocou, não obedeceu. Não, o povo não interessa, a consulta ignora. Então, falar em referendo agora, eu entendo o que o senhor colocou, mas também me chateia falar em referendo agora por conta disso. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial e, tecnicamente falando, o cidadão armado, ele está mais seguro? Eu fiz uma provocação agora há pouco, né? O que a gente escuta das autoridades policiais é não reaja, porque o bandido não tem nada a perder, você tem a sua família, papapá, papá. Vamos para o intervalo e até já.